Painéis da Obsessão. 24. Obsessão sutil e perigosa. Quando o homem se faz dócil à inspiração superior, sintoniza naturalmente com o programa que lhe cumpre desenvolver, recebendo a ajuda que flui do alto e tendo diminuídas as dificuldades que lhe são provas de resistência na luta e desafios aos valores morais. É certo que os espíritos bons não podem mudar os mapas kármicos dos seus pupilos e afeiçoados, candidatando-os à inoperosidade, ao atraso. Todavia, quando os veem a braços com provações mais severas, interferem auxiliando-os com forças edificantes com que aumentam as suas existências, a fim de lograrem as metas que lhes constituem vitória. Outros, sim, encaminham cooperadores e amigos que se transformam em alavancas propulsionadoras do progresso, distendendo-lhe mãos generosas dispostas a contribuir em favor do seu êxito. Da mesma forma que as interferências perniciosas neles encontram ressonância em face das afinidades existentes com as paixões inferiores que lhes caracterizem o estado evolutivo, tão logo mudem de objetivos, aspirem aos ideais de enobrecimento e ajam de acordo com a ética do bem, a eles se associam os operosos mensageiros do amor que os estimulam ao prosseguimento, renovando-lhes o entusiasmo, amparando-os ante os naturais desfalecimentos e inspirando-os na eleição correta do roteiro a seguir. Diante das disposições de que Argos se encontrava revestido, fácil foi a movimentação de recursos a seu favor na empresa nova que, se aproveitada como de conveniência superior, assinalaria em definitivo os rumos da sua ascensão. Certamente, os testemunhos que deveria experimentar no futuro faziam parte do seu processo de evolução, não podendo ser-lhes afastados. Entretanto, o seu esforço deveria granjear títulos que lhe diminuíssem os gravames em face das realizações edificantes. Conveniente ressaltar, porém, que os seus compromissos infelizes em relação a Felipe e outras vítimas anteriores permaneceriam aguardando quitação de que o amor e o perdão se fazem os mais excelentes valores para tais cometimentos. A enfermidade de largo curso dera-lhe uma ideia das responsabilidades menosprezadas. Todavia, não chegara a moldar-lhe o caráter de modo a modificar-lhe as estruturas da personalidade, a prepotência moral e o orgulho que lhe constituíam marcas e reminiscências do comportamento antigo, arbitrário e apaixonado. O instinto possessivo e o egoísmo, que assim tudo permite, sobrepondo-se ao direito alheio, vendo-se sempre como credor de consideração e apoio, sem mais respeito aos valores do próximo, permaneciam-lhe como chagas morais expressivas que a doença não conseguiu drenar. Em compensação, seriam essas imperfeições por corrigir que permitiriam aos seus adversários os meios para as futuras induções obsessivas e novos problemas, desde que os espíritos perversos e infelizes sempre se utilizam das tendências negativas daqueles a quem odeiam, para estimulá-las, desse modo, levando-os a situações penosas, perturbadoras. Se o homem se apoia aos recursos de elevação, difícil se torna para os seus animosos verdugos espirituais encontrar as brechas pelas quais infiltram os seus sentimentos torpes na sanha da perseguição em que se comprazem. Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência consciente ou não de quem a sofre, por debilidade moral do espírito encarnado que não lhe antepõe defesas ou por deficiências do comportamento que propiciam o intercâmbio
em razão da preferência psíquica que apraz a ele manter. A comunidade onde Argos e Áurea se alojaram era o campo abençoado para a sua redenção, ao mesmo tempo podendo auxiliar outros náufragos espirituais a encontrarem o porto de segurança. Quando alguém se candidata a uma ação meritória, nunca deve esperar dos outros os exemplos de virtudes nem as lições de elevação continuada, mas examinar as próprias disposições para verificar o que tem, o de que pode dispor em nome de Jesus para oferecer. Mediante este comportamento, não verá nos outros os deveres de serem sempre bons e otimistas, missionários da renúncia e da santificação. Todavia, irmãos, talvez, mais experientes e dedicados, com as mesmas possibilidades de erros e fraquezas, requerendo em silêncio apoio e tolerância. A simples candidatura ao bem não torna bom o indivíduo tanto quanto a incursão no compromisso da fé a ninguém de imediato faz renovado. O burilamento das anfractuosidades morais, através do esforço continuado, é trabalho de largo tempo, merecendo respeito não somente os triunfadores, quanto aqueles que persistem e agem sem descanso, mesmo quando não colimam prontamente os resultados felizes. Nas experiências de elevação, entre outros impedimentos que surgem, a rotina dos acontecimentos é teste grave a ser superado. Enquanto as realizações se apresentam novas, há motivações e entusiasmos para realizá-los. Depois, à medida que se fazem repetitivas, com as mesmas manifestações, tendem a cansar, diminuindo o ardor dos candidatos à operosidade, levando-os à saturação, à desistência. Ocorre que não se pode inovar métodos para os mesmos problemas a cada dia, nem modificar a paisagem aflitiva dos necessitados, diversificando-lhe os quadros de dor e sombra. Variando na aparência, suas causas matrizes são as mesmas, que se enraizam no espírito endividado, aturdido ou atrasado em viagem expurgadora. Nesses momentos de cansaço, surgem as tentações do repouso exagerado, da acomodação, do tempo excessivo, sem a sua utilização correta, abrindo-se campo à censura indevida, que medra a larga em forma de maledicência, que espalha azedume e reproche, destruindo, qual praga infeliz, as leiras onde a esperança semeia o amor e a ternura que deverão enflorescer-se com caridade e bênção. Muitas obras do bem não resistem a esse período, quando as intenções superiores cedem lugar ao enfado e à comodidade, que propiciam a invasão das forças destrutivas e a penetração dos vigilantes adversários da luz. Argos, em razão de vários fatores que lhe personificavam a individualidade, não era feito ao trabalho metódico, que exige disciplina e ação contínua. Após a recuperação orgânica por deficiência compreensível, evitava qualquer esforço, justificando-se impossibilidade, o que era, de certo modo, fruto do largo repouso a que se submetera nos longos meses hospitalares. Tal comportamento favorecia-o com bastante tempo mental para as aspirações levianas e observações negativas. À medida que os dias transcorriam, mais habitual e persistente se lhes tornava a conduta ociosa. Por sua vez, Áurea assumira um setor de socorro aos mais carentes, procurando crescer interiormente, ampliando os horizontes do entendimento pessoal em torno da vida e suas injunções que motivam o crescimento para Deus.
Candidatou-se a cursos de adestramento social para melhorar as aptidões na execução do trabalho, despertando a atenção dos companheiros de tarefa e granjeando simpatias. O esposo, em vez de acompanhar-lhe a marcha, passou a agasalhar sentimentos inferiores de que se intoxicava a pouco e pouco, tornando-se bom conselheiro e mau exemplo por falta de ação. Paurador e acomodado, torpedeando o trabalho geral, sem dar-se conta, porquanto dissentia da conduta dos ativos servidores, concitando-os a repousos mórbidos em detrimento da ação dignificante. Nesse comenos, passou a receber as incursões psíquicas de Felipe, que percebeu ser a melhor maneira de alcançá-lo, gerando nele, pelo estímulo e o encorajamento das suas más inclinações, um clima de antipatia pessoal, que o inspiraria a querer desvincular-se da comunidade onde se encontrava protegido para uma área de movimentação na qual permaneceria descoberto, portanto, mais fácil presa para a sujeição à sua vindita largamente programada e esperada. O fato de alguém encontrar-se num lugar de psicosfera superior não o torna indene aos próprios malfazejos dos seus adversários espirituais. É certo que lhes dificulta a ação nefasta. Todavia, não o coloca em situação privilegiada ou especial, o que representaria uma injustiça ainda mais se tal pessoa não procura fazer por merecer o apoio que recebe, nem honra emocionalmente o clima psíquico de que desfruta. A Argos não faltavam ademoestações gentis da mentora afeiçoada, através de páginas de invitação ao trabalho e a insistência na ação correta em face do bem a realizar. O médium Venceslau, percebendo a ocorrência sutil e perigosa, ora de forma jovial e vezes outra com energia, conclamava o companheiro à luta, ao esforço intransferível, ao insistente trabalho, propondo-lhe mudança de serviço, variando-lhe a atividade, sem embargo, insistindo para que ele abandonasse o comportamento que o arrastava ao estado lamentável de fácil vítima de si mesmo. Tornavam-se baldados os esforços do amigo e as diretrizes dos benfeitores espirituais, que, embora insistam, a ninguém impõem normas de conduta nem rigidez de comportamento. Estimulando-lhe a inércia que lhe jazia inata e a indiferença à dor e ao sacrifício alheios, Felipe se lhe foi insinuando na casa mental, insuflando-lhe de maior dose de soberba e de egoísmo, terminando por assenhorear-se-lhe de grande parte do setor de discernimento, a ponto de torná-lo ridículo ante os outros, sem que o percebesse conscientemente. Uma forma de obsessão perigosa é aquela que passa quase despercebida e se instala vagarosa e firmemente nos painéis mentais, estabelecendo comportamentos equivocados com aparência respeitável. Apresenta-se em pessoas que denotam grave postura e sabem conquistar outras pela facilidade de comunicação verbal, tornando-as afáveis e gentis, desde que não tenham seus caprichos e interesses contrariados. Dão impressões sociais que não correspondem ao seu estado real, porquanto adotam comportamentos parasitas que os credenciam a supor-se méritos que não possuem. Interiormente, vivem sob conflitos que disfarçam com habilidade. Daí nascendo dessa dupla atitude para com a vida, situações neurotizantes que desarticulam o equilíbrio emocional. Igualmente, sob o bombardeio das farpas mentais destrutivas dos seus inimigos espirituais. São galantes em grupo e a sós, taciturnos. Idealistas na comunidade, aplicando teorias verbais que não demonstram em atos, porque não creem nelas. Cordiais exteriormente, todavia arrogantes e sem resistências para as lutas morais.
Nesse clima psíquico que ressuma das experiências de vidas passadas, hospeda-se o agressor desencarnado que insufla maior dose de indiferença pelos problemas alheios, desbordando o egocentrismo que termina por aliená-los enquanto agasalham e vitalizam as paixões dissolventes. Esse tipo de perturbação espiritual é mais difícil de ser erradicado em razão de o paciente negar a sua situação de enfermo, antes se comprazendo nela, porque o narcisismo a que se entrega converte-se em autofascinação por valores que se atribui e está longe de possuí-los, anulando qualquer contribuição que lhe é oferecida. Somente a humildade, que dá a dimensão da pequenez e fraqueza humana ante a generosidade da vida, faculta uma visão legítima, através da qual se pode fazer uma justa avaliação de recursos, recorrendo-se à divindade pela prece ungida de amor, antídoto eficaz para os distúrbios obsessivos. A prece liberta a mente viciada dos seus clichês perniciosos e abre a mente para a captação das energias inspiradoras que fomentam o entusiasmo pelo bem e a conquista da paz através do amor. Entretanto, a fim de que se revista de força desalienante, ela necessita do combustível da fé, sem a qual não passa de palavras destituídas de compromisso emocional entre aquele que as enuncia e a quem são dirigidas. Ainda nesse capítulo, impõe uma atitude de recolhimento e concentração para que se exteriorize a potencialidade pela vontade que anela, dirigida pela certeza de que alcançará o destino. Uma das primeiras atitudes do obsediado, com as características a que nos reportamos, é o desdém à oração por acreditar que ela não necessita, outro sim, duvidando da sua eficácia ou menosprezando-lhe a utilidade. Exacerbado nos seus sentimentos infelizes, o paciente autorrealiza-se, adotando uma atitude de falsa superioridade, com a qual anestesia os centros da razão e deleita-se no estado em que se encontra. A largo prazo, porém, perde o controle sobre a vontade, que deixa de dirigir sob a injunção pertinaz, tornando-se ostensivamente agressivo e desfazendo a aparência, que cede lugar ao desequilíbrio que se lhe instalou com forte penetração nos mecanismos nervosos. Nesse quadro de obsessão constritora, encontram-se inumeráveis indivíduos hospedando adversários que os vampirizam demoradamente, até culminarem o desforço com os golpes largos das quedas na loucura, no crime ou no suicídio. Argus, invigilante, deixava-se seduzir pela prosápia pessoal sob a hipnose de Felipe, por ele mesmo atraído, já que, agasalhando os conflitos negativos e negando-se ao trabalho edificante que vitaliza os centros de força onde se desenvolvem os fulcros de energia, caía em faixas vibratórias de baixo teor, tornando-se fácil presa para a sintonia com o perseverante inimigo. Há quem indague nos arraiais espíritas por que determinados pacientes portadores de obsessão que frequentam com assiduidade as instituições onde se vivem os postulados da doutrina revelada a Allan Kardec, que se especializam no mistério do tratamento a tais alienações, não se recuperam. Muitos inquirem também sobre a razão por que os mentores espirituais não libertam os obsessos e subjugados em nome da caridade. Nunca será demais repetir que todo processo obsessivo, a aparente vítima é o legítimo algoz, apenas transferido no tempo, sendo-lhe a dívida a razão do mecanismo perturbador. Vencido pela insânia do ódio, aquele que foi dilapidado imanta-se ao infrator que o infelicitou
e assume a igualmente indébita posição de cobrador ou justiceiro, incidindo, por sua vez, em erro não menor. Enquanto o amor não luz no defraudado ante a mudança de comportamento do seu adversário, eis que o problema permanece. Outro sim, devidamente esclarecido sobre o equívoco em que se demora, o atual verdugo, mediante doutrinação por alguém que lhe tenha autoridade moral e o sensibilize, pode mudar de atitude, resolvendo-se por abandonar a pugna, o que não isenta o incurso na dívida de a resgatar por outro processo de que se utilizam os códigos da soberana justiça. Na terapia desobsessiva, os cuidados para com o encarnado não podem ser menores em relação àqueles para com o enfermo psíquico que o vitima, em desalinho e infortúnio, qual se encontra na outra dimensão da vida. Deve-se ter em mente que o fato de que nem sempre ser visto o perseguidor desencarnado pelos homens não significa que a tarefa destes, aliada à dos guias espirituais, deva ser a de afastá-los pura e simplesmente. Seres vivos e inteligentes, apenas despidos da matéria, sofrem e amam, odeiam e lutam, esperando a ajuda que não souberam ou não quiseram oferecer-se. Portanto, o amor deve alcançar a vítima de ontem, que sofre há mais tempo, amparando-a de modo a que desperte para não mais sofrer nem provocar sofrimento. E como a função da dor reveste-se de um poder terapêutico de libertação para quem a sabe aproveitar, justo se faz o encarnado se modifique para melhor, cujo comportamento também sensibiliza o seu opositor, a seu turno, adquirindo recursos de paz e títulos de trabalho para o seu crescimento espiritual. Sem embargo, há pacientes obsediados ou não, para os quais, graças à sua rebeldia sistemática e teimosa, acomodação nas disposições inferiores, a melhor terapia é a permanência da doença, poupando-os de males maiores. Há paralíticos que recuperam os movimentos e marcham para desastres que poderiam evitar, se o quisessem. Portadores de micoses, chagas e pústulas refazem a aparência física, curando-se das dermatoses e infectam a mente e a alma com os contágios dos atos deprimentes e viciosos. Cegos que recobram a visão e a utilizam erradamente na observação dos fatos. Viróticos e portadores de limitações que se restabelecem logo se atirando, lúbricos e desesperados, nos labirintos da insatisfação, da agressividade, mas se infelicitando. No campo das obsessões, não são poucos aqueles que logo se melhoram, abandonam as disposições de trabalho e progresso para correrem precípites de retorno aos hábitos vulgares em que antes se compraziam. Mesmo diante de Jesus, este fenômeno era habitual, em princípio, porque conhecesse a procedência dos males que afligiam os enfermos e infelizes que o buscavam. Como é compreensível, o Senhor não curou a todos. E dentre os mais curados, ficou memorável a interrogação que ele dirigiu ao ex-Hanseniano, que lhe foi expressar a gratidão pelo benefício recebido. Não foram 10 os curados, porque só este veio agradecer? É comum fazer-se compromisso íntimo de renovação e trabalho enquanto perdura a doença, negociando-se com Deus a saúde que se deseja pelo que se promete realizar, como se a prática das virtudes do bem fosse útil ao Pai e não dever de todos que nos beneficia e felicita. Logo passa a agudez do sofrimento e o tempo distancia-mente espadecente do momento da enfermidade. A ilusão substitui a realidade.
A volúpia do prazer estiola os desejos de servir e ele cai na indiferença quando não sucede ocorrerem males piores. Quanto àqueles que frequentam as instituições espíritas, portando obsessões, e não se recuperam, merece que se tenha em mente o fato de que a visão do medicamento não propicia a saúde, senão a ingestão dele e a posterior dieta, conforme convém, ao lado de outros fatores que permitem o retorno do bem-estar. Demais, nem todos os males devem ser solucionados conforme a óptica de quem os padece, mas de acordo com os superiores programas que estabelecem e que é de melhor para a criatura. A função do espiritismo é essencialmente a de iluminação da consciência com a consequente orientação do comportamento, armando seu aprendiz com os recursos que o capacitem a vencer-se, superando as paixões selvagens e sublimando as tendências inferiores por cujo procedimento se eleva. Na terapia desobsessiva, o contributo do enfermo, tão logo raciocine e entenda a assistência que se lhe ministra, é de vital importância, porquanto serão os seus pensamentos e atos que responderão pela sua transformação moral, para melhor, com a real disposição e posterior ação para recuperar-se dos males praticados, ora beneficiando aqueles que lhe sofrem os prejuízos e por cuja regularização os mesmos se empenham, apesar dos métodos equivocados e escusos de que se utilizam. A evangelização do espírito desencarnado é de suma importância, mas, igualmente, a da criatura humana que se emaranhou da delinquência e ainda não se recuperou do delito praticado. Não raro, é mais fácil de colimarem-se resultados na terapia desobsessiva com os pacientes de mente obnubilada do que com aqueles que raciocinam e que não se dispõem à tarefa de mudança interior, da ação dignificante, afogados em dúvidas que cultivam e indisposições que lhes agradam. Na atualidade, grande número de pacientes portadores de alienação por obsessão transita por gabinetes de respeitáveis psiquiatras que lhes prescrevem drogas aditivas de que se encharcam, viciando a vontade, que perde os comandos e demorando-se abúlicos, sofrendo dependências de demorada erradicação. Sem o controle da vontade que sofre a ação barbitúrica da droga e a perniciosa interferência da mente perturbadora, o enfermo tem dificuldade de lutar, utilizando-se dos recursos desobsessivos cujos efeitos dele dependem. É claro que não censuramos este procedimento psiquiátrico, tendo em vista que, em determinados quadros da loucura, a providência é salutar, especialmente nos muitos agitados, nos catatônicos, nos psicóticos maníaco-depressivos, mesmo que estejam sob a indução de adversários desencarnados, evitando-se dessa forma a consumação do suicídio provocado, mas não o seu uso genérico. O futuro próximo contribuirá com critérios mais rigorosos e selecionados na aplicação de tais terapêuticas, especialmente quando o preconceito científico ceder lugar ao discernimento cultural, que verá no paciente não apenas o soma, senão e principalmente o espírito, com os seus equipamentos de perispírito e matéria. Felipe, que se adestrara na técnica de vingança contra aqueles a quem odiava, nos tormentos em que se debatia, utilizou-se da fraqueza moral de Argos para estabelecer contato telepático e prosseguir na indução obsessiva. Utilizando-se desse método sutil e perigoso pela estimulação das cargas negativas do comportamento do seu desafeto,
para promover-lhe um quadro complexo de distúrbios da emoção, a fim de dominá-lo depois. Era a astúcia do vingador lutando contra as reservas de forças do sitiado, que cedia graças à negligência egoística e presunçosa dele.